Oi! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Tudo bom? Estamos aqui mais uma semana fazendo o nosso como que fala? Nossa terapia. Nossa terapia predileta. Nossa Adoro terapia. estar aqui com ela. Amiga terapia. Nossa amiga terapia. Às vezes a gente precisa de uma agulhinha de tricô. Sim. Semanal. Nossa. E essa semana tô aqui com a minha querida amiga Camila, que topou vir aqui pra gente ter uma terapia bem profunda. A Camila, ela era esposa de um grande amigo meu. E no começo do ano, infelizmente, nós perdemos a companhia dele aqui. E então eu trouxe esse tema para as meninas, elas acharam legal, a Camila topou, de falar como é, né? Porque apesar da morte ser algo que a gente sabe que vai acontecer, a gente nunca está preparada, principalmente de uma maneira tão abrupta como foi. É como se algo fosse tirado da gente, assim. Arrancado. Se algo não, mas né? literalmente, Arrancado, E é né? uma coisa louca, assim, porque a gente pega o que aconteceu há pouco tempo atrás com a Preta Gil, tava todo mundo esperando, mas até quando tá todo mundo esperando, na hora que o negócio acontece, É difícil. é difícil pra gente que é distante. Eu imagino a família, as pessoas próximas, as pessoas que tinham aquele convívio diário. Então, quando a Amanda contou um pouco da sua história pra gente, eu confesso, assim, que foi um pouco, assim, impactante pra mim pensar algo tão cedo acontecendo assim, sabe? E passando a bola pra você, se você pudesse apresentar, contar um pouco pras pessoas quem é a Camila. E aí a gente entra nessa história. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada. Agradeço todas vocês pelo convite. Quando a Amanda me falou, né, mais ou menos o que vocês queriam, eu aceitei porque falar sobre o Anderson, falar sobre o luto, para mim não é algo difícil. Você vai encontrar pessoas que, se tocar no nome do companheiro que já desencarnou, a pessoa chora, não fica bem. Eu sou o contrário. Não lembrar do Anderson é que me faz mal. Então, o dia que eu não lembro, o dia que eu não penso, aí no final do dia eu me culpo. Então, assim, eu falei, é algo que eu gosto de falar, me faz muito bem. E eu acho que é algo que tem que ser mais falado nas famílias, principalmente com as crianças, porque quando é trabalhado antes, eu acredito que o sofrimento é um pouco menor. Não que ele não venha a existir, mas é menor. E o pouco que eu permiti que ele falasse é o que me deu base para seguir. Porque, para mim, na minha casa, sempre foi um tabu falar sobre morte. Quando ele começava a falar, eu falava, para com esse papo ruim que eu não quero nem ouvir. E aí ele falava, eu tenho plano funerário. Caso algo venha acontecer comigo ou com os meus pais, você só aciona. Eu não aceitava. Ele falava, então, eu tenho que colocar o seu nome. Eu falava, você não põe meu nome, não. Porque lá na roça, eu morava na roça, no interior de Minas. Então, a gente sempre ouvia falar que o vizinho contratou esses planos funerários e, na sequência, ele batia as botas. Então, eu falava... Mas vou te falar, não vai muito longe, a minha sogra tem também. Pausa dramática. Pausa dramática. Então, às vezes não funciona assim. Então, eu não aceitava. Não aceitava em hipótese nenhuma. Mas, que Camila, ele... é interessante, assim. Ele era novo. Sim. E não era uma morte que vocês, tipo, estavam Esperava. programados. Realmente chama atenção. A pessoa já ter essa preocupação. Essa preocupação, esse cuidado, né? Com Que eu essa costumo questão. brincar assim. Se eu morrer, quem ficou se vira aí, entendeu? Eu costumo brincar assim, mas assim, numa brincadeira realmente, porque é o que você falou. Às vezes a gente não quer ter contato, é uma defesa. Sim. É a negação. É a negação. Negação. É um mecanismo de E defesa, você né? falar que ele já se preocupava com essas coisas, até Já. chama atenção. Parece que a pessoa tem um certo feeling. Então, no caso do meu esposo, ele sempre se preocupou, sempre foi um assunto que ele queria trazer, tanto para mim quanto para as crianças. E aí eu vou levar isso para um pouco para a questão de religiosidade e fé. Ele era uma pessoa que acreditava no espiritismo, acreditava na vida após a morte. Então, assim, eu acredito
dentro do pouco conhecimento que tenho, que ele teve um lampejo do que iria acontecer. Porque, assim, no último mês, de dezembro para janeiro, era o que ele mais falava comigo. Era sobre o desencarne, o que eu teria que fazer, em quem eu teria que confiar, e até para quem eu teria que ligar. Aí muitas pessoas já me questionou. Será que ele não estava doente e ele sabia e ele estava preparando? Não, ele não queria morrer. Ele falava, eu tenho sede de viver. Depois que eu conheci você, eu quero viver mais, mais e mais. Inclusive, na noite que ele desencarnou, você já ouviu o áudio? Ele mandou um áudio para o personal dele, que iria se casar, falando, né? Que a vida de casado não era fácil, mas que ele amava ser casado. Então, assim, ele tinha sede de viver, ele não estava doente, não tinha diagnóstico, pelo contrário. Menos de 90 dias antes do desencarne, ele tinha feito todos os exames de sangue e ele ainda brincou, meus exames estão melhor que os seus. Aí lá tinha não sei se é CPK, não sei, não me recordo, que é a probabilidade de ter um infarto. Ele ainda brincou. Você vê, eu não tenho chances de ter um infarto. Como é que é o nome? Eu CPK. acho que é CPK. Por exemplo, dentro dos exames de sangue, se você tá com alguma tendência a infartar. E aí ele te dá uma probabilidade, o dele deu baixíssimo. Ele ainda brincou na mesa da cozinha da mãe dele, olha, chances de infartar eu não tenho. Caramba. E aí, ele desencarnou no dia 3. No dia 2, a gente chegou de viagem. 3 de janeiro, agora de 2025. No dia 2, a gente chegou de viagem, a gente foi tomar nosso banho, conversando, se programando para o que a gente ia fazer no outro dia. A gente vai acordar, vai treinar, depois vamos comprar as frutas. Tudo normal. Então, assim, para mim, foi muito abrupto. Eu não tive um pré-luto. No caso da Preta Gil, a família teve um pré-luto. Ela vinha se preparando. Por mais que o mecanismo de defesa da negação, ele atuava ali, mas a família em algum momento pensava. No caso dele, não. Então, assim, eu costumo dizer, a gente cresce, nasce ouvindo falar isso. Eu vou deitar hoje e talvez amanhã eu não tenha a oportunidade de levantar. Então, eu vou fazer tudo que eu quero hoje. E isso, de fato, aconteceu, porque ele deitou super sadio, ele deitou animado e, literalmente, ele não levantou. Nossa. É só para dizer, a gente pesquisou aqui, né, a análise de CPK, é uma creatina, né? Gente, é muito louca, E é um exame né? laboratorial que mede a quantidade dessa enzima no sangue. Né? O exame é útil para diagnosticar e monitorar condições Infartos como e infarto do miocárdio, lesões musculares e Foi. doenças neuromusculares. E o dele foi infarto do miocárdio. Infarto do miocárdio. Né? Infarto agudo. do miocárdio. Gente, mas como que pode? E ele era né? uma pessoa extremamente saudável. Ele infartou dormindo. Não. Ele levantou, porque assim, cada um tem o seu lado de dormir na cama. E aí eu percebi que ele levantou e foi ao banheiro. E aí, quando ele retornou, ele já não retornou mais para o lado que ele tinha o costume de dormir. Ele retornou e deitou bem próximo a mim, me abraçou muito, abraçou forte, assim, deu um leve incômodo e beijava minhas costas. Eu até pensei, essa hora, meu marido me beijando, vou meter o louco. Eu pensei, entendeu? Eu meti o louco, falei, acabei de chegar de viagem, eu me liguei. Sai fora. Então eu fiquei ali Hoje não é o dia, né, Milena? Não. Então eu fiquei ali fingindo que tava dormindo, mas eu tava acordada. E aí ele sentou na cama e ele falou de forma muito sutil, Mo, não estou me sentindo bem. E aí na hora eu já virei, porque eu tava meio que acordada. Quando eu virei, ele já começou a agonizar. Ali eu já percebi que ele não tinha mais consciência. Ele ficou com a musculatura muito rígida, as mãos fechadas. E eu falei, nossa, pensei, o que tá acontecendo? E aí, eu percebi a gravidade de tudo aquilo quando eu percebi que, em menos de 1 minuto, ele começou a ficar roxo. Ele tinha 2 linhas de expressões na testa, que a Amanda até fazia uns tratamentos. E aí, eu percebi que aquelas 2 linhas de expressão virou 2 vergões, assim, roxo. Aí, eu puxei o pijama dele, e ele era muito branquinho, eu vi que, o braço também já tava roxo. Aí, eu gritei. Minha filha tava dormindo num colchão no chão. Aí ela acordou. Eu falei, Laura, liga pra vovó que a mamãe liga pro SAMU. Aí eu liguei pro SAMU. A moça falou, olha, você tem que tirar ele da cama. Aí eu tirei ele da cama. E aí ela deu todo Os primeiros socorros.
Isso, Pra ela fazer. direcionamento Ah, do que eu deveria fazer, de acordo com o que eu ia formando pra informando. ela. Então, aí ela ia, olha, quando o abdômen subir, você me fala. Aí ela ensinou, entre um peitoral e outro, Tá, medir, colocar uma mão em cima da outra e tentar afundar 5 centímetros. tá. Que era as massagens Sim. cardíacas. Só que ele tinha o tórax, assim, muito, como que eu posso dizer? Ele tinha muito músculo. Então, assim, quando você pensa no meu peso, do dele, eu fazer essa massagem, Eu não ia... eu não Tá. conseguia fazer Tá. corretamente, mas eu fiz do jeito que Sim. dava. E aí ela ficou em linha comigo, falando comigo, me orientando. E aí depois eu vi que o SAMU demorou 18 minutos até chegar na minha casa. Eu acredito que quando o SAMU chegou, ele já tinha desencarnado. Porque eu acho que ninguém fica 18 minutos com um órgão, que o primeiro órgão dele que deu falência foi o coração, parado. Só que assim, depois conversando com alguns amigos da área da saúde, eu falei, mas eles ficaram 50 minutos reanimando. Eles falaram, é protocolo. É. Pode chegar e ter constatado o óbito, que é de protocolo eles tentar. Então, ali, durante aqueles 50 minutos, eles desfibrilou 3 vezes e aplicaram 9 injeções de adrenalina. E aí teve um momento que ele falou, acho que foi pra minha sogra, me dá uns brancos, assim, Sim. desse dia. Falou assim, não tem mais jeito. E todo mundo chorou, só não o médico, as socorristas, porque assim, era uma pessoa jovem, era uma pessoa que se cuidava. Pra Qual a vocês, idade que ele tinha? ele tinha acabado de fazer 48 anos. Ele fez no dia 30 de dezembro e desencarnou no dia 3 de janeiro. Mas assim, ele era uma pessoa que ele só comia se pesasse. Tinha que pesar. Ele suplementava, tomava todos os suplementos da melhor qualidade que você pensar. Ele tomava vitaminas, ele fazia exercício físico. Ele se cuidava 100%. Ele não bebia, não Nunca fumava. bebeu, nunca fumou. Então, E assim... os exames não davam propensão nenhuma pra nada. Não, os exames dele, chocante. ótimo. Quando eu mostrei os exames pro irmão dele, o irmão dele não acreditou. O irmão dele falou, não acredito que os exames estão muito melhor que os meus. Só que existe um erro em tudo isso. Porque, assim, quando o médico... Porque ele fazia acompanhamento com o nutrólogo a cada 3 meses. Quando o médico pediu os exames de sangue, ele também pediu os exames de imagem do coração. E aí, na correria do final do ano, ele não conseguiu fazer. Então, ele iria fazer em janeiro. Eu acredito que se ele tivesse feito os exames do coração de imagem, ia constatar. Porque, assim, no laudo dele, consta que ele já tinha placas de gordura. Então, assim, o coração já não vinha trabalhando muito bem. Constou também que ele estava com água no pulmão. Porque quando o coração não trabalha corretamente, gera essa efizema, se eu não estiver enganada, que eles chamam. Então, assim, ele reclamava de cansaço. Isso ele falava pra mim, nossa, eu tô muito cansado. Mas o que eu acreditava? Que ele tinha uma rotina de trabalho muito puxada, muitas horas, então eu achava que era isso. Mas hoje, né, olhando um todo, eu acredito que realmente era essa água no pulmão que estava dificultando. É que não dá pra gente viver naquela neura, né? Não. Tá cansado? Então, Tá reclamando? Vai não fazer, dá. É isso, é aquilo. E Mas A gente nem presta atenção. E com a rotina Não, e outra, aí saudável você que vê ele o- tinha, você nem isso. imagina. Rotina saudável. Bem ou mal, você pega o exame, tava tudo bem, você fala, poxa, Dá uma não preciso me... tranquilizada. né? Sim. Não, e a cada 3 meses ele fazia um acompanhamento, assim, muito minucioso com o nutrólogo. Ia lá, fazia, tipo... Porque quando você vai num clínico, ele pede poucos exames de praxe. Esse não, era 30 exames, 5 folhas ali, entendeu? Costuma pedir mais Sim. mesmo. Pedia esse tudo. especialista. Então, assim, todos os exames dele, as questões hormonais, tudo ok. Então, quando o médico falou pra gente que ele tinha desencarnado, eu fiquei assim, gente, o que aconteceu? E eu lembro, assim, muito nítido que eu sentei numa poltrona e aí a minha filha desceu as escadas e aí eu comecei a chorar. Ela falou, mamãe, lembra do que o papai sempre ensinou pra gente? A gente tem o dia de nascer e o dia de morrer. Olha, Era o dia do papai, 7 mamãe. anos. Ela tinha 6. 6 anos, é verdade que ela fez 7 anos. Ela falou, mamãe, era o dia do papai. É. E deixa eu te perguntar uma coisa, Camila. Agora que você falou das crianças, você tem 2? Eu considero 2, mas Tá. na verdade minha que eu gestei é só uma. O outro é enteado, mas eu tenho como se fosse meu filho. Qual a idade dele? Miguel tem 8 e Laura tem 7. Tá. Eles têm 11 meses de diferença, não é nem um ano.
E eu ia perguntar da Laura, mas ela dessas escadas e conversa assim com você, eu não tenho nem que... A Laura, ela é uma mini adulta, né? Ela é Por muito. exemplo, ela não gosta que fale assim, meu pai morreu. Não, meu pai desencarnou. E nem meu Ela pai, não gosta. ele era. Ele Não era. Ele é. Ele é ainda, né? Só não Ela gosta. até brinca, tipo, às vezes eu tô vendo Instagram, se eu vejo um cara bonito, às vezes eu falo, nossa, que cara bonito. E ela fala assim, não esquece que você é casada, tá? Não esquece que você é casada. Você vai encontrar meu pai no plano espiritual. Então, assim, Laura, ela acredita muito no espiritismo, segundo Allan Kardec. Sim. Então, assim, ela leva isso Ai, pra vida, Sim. arrisca. Então, ela acredita no reencontro, ela acredita que ele vem dormir com a gente toda noite, ela põe o travesseiro dele lá. Outro dia eu tirei, acho que eu tirei pra cachorra. Aí ela falou, não, você tem que colocar o travesseiro, que meu pai vem dormir aqui toda noite. E agora a gente tá, assim, trabalhando com ela, porque a gente tá com muita dificuldade em tirar as coisas do Anderson. Né, as roupas, os ternos. Então, ela fala que o marido dela vai usar. Aí, agora, eu tô com uma irmã que tá me visitando. Aí, minha irmã fala, mas, Laura, quando você casar, esses tecidos, já vai ter acabado tudo. A moda já passou. Ela fala, não. Então, assim, ela tá muito presa. Então ela é muito bem resolvida. Ela é super decidida. Ele desencarnou, aí a gente se despediu dele. Aí, eu fiquei 2 dias na minha sogra. E aí, teve um dia que eu tive uma crise, assim, um surto. E aí, eu comecei a chorar, a gritar muito. E tinha um pessoal lá, ela sentou do meu lado, ela falou coisas, assim, que quando você parte para questão do desenvolvimento, ela não tinha nem cognição suficiente para falar aquilo. Para me acalmar, para falar, mamãe, fica tranquila, lembra do que o papai ensinou para você, tem a hora de nascer e tem a hora de morrer, ele cumpriu todas as missões dele, agora eu vou cuidar de você. E quanto mais ela falava aquilo, que tipo, eu não conseguia parar de chorar. E ela falava, e nesse dia, né, ela falava, mamãe, hoje eu quero fazer o evangelho, porque quem sempre fez o evangelho era o Anderson, e a gente sempre ouvia, até então ele falava assim, lê aí, ninguém queria ler, e nesse dia ela puxou o evangelho, ela falava assim, parecia um adulto, e aí ali, tipo, eu já acreditava, mas ali eu falei, eu tenho certeza que não foi a Laura, ela foi intuída. Porque era muito além, assim, as coisas que ela falou. As pessoas que estavam lá saiu assim, em choque. Eu falo porque meu marido também é espírita, né? E assim, coisas que ele me fala, coisas que eu presenciei, até para tratamento da minha filha, quando a gente precisou tratá-la espiritualmente. E é uma coisa, assim, é sobrenatural. Eu costumo dizer que é lindo. É a coisa mais linda, porque você fala assim, não é possível. Não, é possível. É possível e ele tá aqui nesse lugar. Ele tá aqui clamando por todos. É a coisa mais linda. É a coisa mais linda. E assim, hoje, óbvio que quando no convívio você não pensa, mas quando você pega o todo do Anderson, é como se ele soubesse. Primeiro, assim, o Anderson adorava carro, né? Gente, você não conseguia ver ele mais de 1 mês com o mesmo carro. Que ele queria trocar de carro. Sabe como parece que a pessoa tem pressa de... É difícil hoje olhar para um carro e falar, ele não teve esse carro. A não ser os que vão vir. Ele tinha uma pressa de viver, sabe? Então, assim, a Laura queria... Eu lembro disso. A Laura queria um iPad e a Camila falou, não vai dar. Não, eu vou dar. Não, mas é só no Natal. Não, mas eu já vou comprar. Então, ele sempre tinha isso de não deixar para depois. E ele falava muito disso. Se um dia morrer... E a gente, mas que morrer? Ele falava muito. Era uma coisa muito comum de você ouvir. Que não é normal. A gente não costuma falar da morte, né? Natural você ficar se programando aos então, 40 eu acho e que ele poucos anos. tinha dentro dele, óbvio que não sabia, não que ele quisesse, mas como eles têm 20 anos de diferença, né? Então, Camila ainda ficou 28 anos de viúva, A gente acreditava o quê? Por ele ser 20 anos mais velho, pela lei natural, ele iria primeiro. Uhum. Então, eu tinha uma super proteção com ele. Ele sempre gostou muito de moto. Então, eu falava assim, eu vou com você de moto, porque se cair, cai os dois. Se morrer, morre os dois. E a gente já passou por assalto de moto. Eu falava, graças a Deus que eu tava lá pra te proteger. Então, eu sempre tive uma super proteção.
eu sempre deixei de fazer as minhas coisas para acompanhar ele. Porque eu tinha também, hoje eu entendo isso, é muito estranho, eu tinha muito latente, que eu tinha que aproveitar ele cada minuto. Sim. Então, assim, eu entendo que eu também já vim com essa consciência, que seria pouco. Cara. Então, tipo, eu tinha super proteção. Vocês ficaram juntos quanto tempo, Camila? 8 anos. Então, no dia que, quando ele começou a passar mal, que eu vi, não sei explicar pra vocês. Tem gente que não vai acreditar, vai achar que eu tô ficando louca. Uma voz falava muito latente dentro da minha cabeça. Se prepara. Você e a Laura vai ficar sozinha. Desde quando ele começou a passar mal, que eu nem sabia que ele já tinha desencarnado. Então, falava toda hora comigo. E eu sentei naquela poltrona e como falava, se prepara, vocês vão ficar sozinha. Meu Deus. E aí, ali eu comecei a fazer as ligações, liguei pra Amanda, liguei pra outras pessoas. E, gente, eu não queria acreditar naquilo. Nossa. Naquela voz que falava comigo, entendeu? E aí, depois, conversando com a minha irmã, ela falou assim, ô, Ká, você lembra que você sempre teve medo de pai morrer? Porque, assim, meu pai e minha mãe também têm 24 anos de diferença. E eu sempre tive medo de perder meu pai. Ela falou assim, olha pra você ver, e você, né, conseguiu chegar na vida adulta e eu tenho meu pai vivo até hoje. E quem perdeu o pai foi Laura, tão pequenininha. E, aquilo acabou comigo na hora. Eu olhava pra ela, tão madura naquele cenário, e eu não conseguia me manter de pé. Nos primeiros dias, eu fiquei, eu fiquei viajando. E ela foi meu pilar. Ela foi minha força. Hoje, às vezes, ela oscila. Por mais que ela é uma criança, né, madura, às vezes ela questiona Deus. Outro dia eu tava, e não sei onde, ela falou no carro, mamãe, por que Jesus fez isso com a gente, né? Aí eu tento explicar pra ela que né, o que o pai dela deixou, que cada um tinha uma hora, mas em alguns momentos eu vejo que ela questiona. E agora ela tá assim num impasse, porque a minha irmã mais velha está aqui me visitando. E minha irmã tem a mesma idade do Anderson. E ela falou, mas peraí, você tem a mesma idade do meu pai, você não morreu ainda? Aí ela falou pra minha irmã, eu achava antes do meu pai desencarnar, eu acreditava que primeiro ia os idosos. Mas aí eu vi que não. Aí, então, toda hora ela olha pra minha irmã, acho que ela se questiona. Mas peraí, você que ela tem os avós também, né? Os pais do Anderson são vivos, né? E agora eu percebo que tanto ela quanto o Miguel, o fator morte pra eles se tornou algo traumático. Porque Miguel... Gente, o Miguel é autista, né? Então, ele tem uns... Você chora de rir com ele, né? A gente tava indo pro sítio e aí ela tava me seguindo bem na estradinha de terra e ela entrou pra esquerda e virou num breu. E aí ela tentava falar comigo, o celular dela sem sinal. E aí acho que ele viu o desespero dela, aí eu liguei pra ela, consegui falar com ela, eu escutava a voz dele de fundo. O Miguel não quer morrer! Porque ele percebeu a apreensão, aquele tanto de árvore. E ele falava, Miguel não quer morrer, Miguel não vai virar estrelinha. Então, pra ele, estrelinha, você falou que vai virar estrelinha, é pânico. E eu nem citei, mas eu acho que ele olhou, ele percebeu, ele falou, deu ruim. Então, assim, pra ela também, teve um dia de madrugada que ela perdeu o sono. E ela ligou pra minha sogra. E a minha sogra falou, o vô, Laura, vomitou, passou mal a noite inteira. Pra quê? Ela voltou pra cama chorando, desesperada. Eu falei, Laura, tem que ficar calma, filha. As pessoas passam mal, às vezes comem alguma coisa. Então, assim, pra ela, a morte se tornou algo, assim... Não bom. Não bom. É porque a vivência, acho que dela é real, né? Se materializou no que pode acontecer a qualquer momento. Por mais que a gente saiba disso, ela viveu isso acontece, né? Você Recentemente. faz algum acompanhamento com ela? Atualmente não estou fazendo, porque assim, depois que tudo isso aconteceu, a nossa rotina num todo mudou. Então ainda não consegui conciliar os horários. Eu converso bastante com ela, mas eu acredito, eu tenho conhecimento que ela precisa. Não, a minha questão foi justamente pelo... Ela é muito resolvida, mas aí quando você vai vendo nas entrelinhas, né? Às vezes ela precisa de algo pra ressignificar tudo isso. É uma armadura, né? Que ela criou, né? Pra se proteger. Eu acho que às vezes é até pra não ver o desabar. Pode Sim, ser uma é responsabilidade, comum, né? Verdade. Quando né, uma mãe, igual eu tenho uma prima também, que ficou viúva 3 anos antes de mim. Na verdade, ela é prima minha porque o esposo dela era primo do Anderson.
Inclusive, a gente sempre fazia evangelho no lar e convidava ela para vir. E ele sempre falava sobre o desencarne. Eu achava que ele estava falando para ela, mas hoje eu olho, ele está falando para mim. Ele falava, né, sobre se manter forte, tudo. Não era para ela, era para mim. Ele estava me preparando porque 3 anos depois ele foi. E ele e esse primo tinham a mesma idade e eram muito próximos. E a mesma coisa aconteceu com essa prima minha. Só que a filha dela é mais velha. Ela criou essa armadura para proteger a mãe, mas vira e mexe ela desaba, entendeu? Mas você sabe que a minha filha, a Maria, a gente passou por uma situação parecida com a sua, com o meu cunhado. Ele morreu com 45, né? 49. 49, eu tô sabendo. Ou 48. Ele teve um AVC isquemíco, que fala? Isquêmico, né? Ele ficou alguns dias internado e aí, enfim, não aguentou. E o meu marido diz que quando ele desencarnou, que ele desencarnou pela manhã, antes das 6. O meu marido diz que o Robson viu ele, do lado dele aqui, de manhã. E ele já sabia. E da nossa parte, sim, foi o mais próximo que a gente... Foi a história mais próxima do tio deles, né? Então, assim, a Maria, ela carrega traumas, né? Porque ela tem TOC, ela é diagnosticada com TOC. E a perda do tio foi um fator também que agravou muito. Hoje ela tá medicada, hoje ela tá... Tadinha. Hoje ela tá medicada, ela tá, né? Hoje ela segue uma vida mais tranquila. Tá em controle, né? A Milena ajudou bastante nesse sentido de conversar, de falar. Hoje ela faz acompanhamento psicológico, porque realmente na minha cabeça, né? Porque, por exemplo, você fala assim, a gente não falava sobre morte. Eu também não falo, porque eu tenho pavor. Eu tenho pavor, porque eu não consigo imaginar a minha vida sem o meu marido. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a minha mãe. Então, assim, existem essas questões que hoje eu posso proporcionar para ela uma psicóloga, para ela poder conversar e ter as questões dela. O Pedro, ele é mais desencanado, assim, ele conversa um pouco mais com a gente. Mas essa história com o meu cunhado realmente foi um fator que desencadeou um gatilho absurdo. Porque a Maria tinha dias também que ela... Mas e se meu pai não estiver aqui? Gera, depois, né, de passar por um evento assim, gera muitos questionamentos, igual ela me questiona muito. Eu sempre gostei de andar de moto, então andava na radial, no corredor. Hoje você não anda mais, né? Hoje não, porque hoje ela não deixa. Obrigada. Ela não deixa, então assim, a moto tá lá na garagem, só... dela ver eu ligando a moto pra, tipo, a bateria, ela já entra em pânico. Não, você não vai na moto, né? Porque é perigoso. E pra deixar ela mais confortável, eu acabo não indo. Então, e assim... a gente também. Então, eu entendo que isso... eu falo sempre lá em casa, a médio e a longo prazo vão ter... Como que eu posso usar a palavra? Perdas? Não, vai ter resquício, consequência de tudo isso. Principalmente porque a gente presenciou. Ele desencarnou, não foi quando o SAMU chegou. Ele desencarnou nos meus braços e no dela. Ela ali ligando pra avó. E a Camila ficou lá, ela que desceu, abriu o portão do SAMU. Então ela teve que ter um discernimento. Muito... E Camila, você foi contando, a gente não pegou, né, o passo a passo até chegar no dia fatídico, mas deu pra perceber nas entrelinhas que vocês eram muito unidos. Demais. Quando você fala, eu ia junto andar de moto porque eu não queria... Então, e assim, eu uma vez sonhei que eu perdi o meu marido, eu acordei com falta de ar. Ela contou pra gente. Lembra? Eu acordei que eu, tipo assim, eu não consigo mensurar a dor de você perder o seu companheiro de vida, sabe? Assim... Olha, eu fico até meio assim de te perguntar algo parecido, porque é uma dor que eu acho que
não acho justo cutucar, entendeu? Não, mas assim, eu falei, não é algo... Às vezes eu me emociono e é natural, durante o dia eu tenho esses momentos, eu não sinto como uma cutucada. Mas assim, respondendo o que você me perguntou, normalmente as pessoas, né, falam, não confia no que você vê no Instagram. Se você abrir meu Instagram, você vai ver, assim, declarações e declarações que eu fazia pra ele em qualquer dia. E era o tempo inteiro, se você abrir a nossa conversa de WhatsApp, um mandando pro outro. Como eu falei também um pouco antes, eu acredito que inconsciente a gente sabia que o nosso tempo era curto. A gente fazia tudo juntos. O meu esposo era advogado, eu só não entrava com ele pra fazer audiência como advogada, mas como preposta eu ia, ou eu tava lá fora com os clientes, ou eu estava na reunião ali sentada no cantinho, eu sempre tava com ele. E aí as pessoas próximas até zoavam ele, falava que ele era dominado por mim, porque ele ia pro futebol e ele implorava, vamos comigo, espera no carro. Ele ia cortar o cabelo. Então, a gente fazia tudo junto. Eu tenho um amigo que hoje, ele dá risada. Porque ele fala, a sua casa eu acho que tem 2 privadas. Uma pra você e uma pro Anderson. Porque a gente fazia até o banho. Eu chegava mais cedo em casa, eu tomava um banho. Mas se ele chegasse e eu não tomasse o banho com ele, ele ficava de bico. Então, assim, era literalmente muito unido. Chegar a dizer, assim, que era em excesso. Mas eu acredito que a gente sabia inconsciente que o nosso tempo aqui encarnado era pouco. Você tinha pouco tempo. Tinha pouco tempo. Mas assim, como foi se ver sem essa companhia? Ai, foi terrível. Não está sendo, né? Nos primeiros dias, foi um pouco pior. Porque, assim, parece que você perde um pouco da consciência do aqui e do agora. Então, você fica meio balão. Ele gostava muito de fazer de comprar melão. Eu me peguei umas 2 vezes com melão no carrinho. E, eu detesto melão. E aí, eu caía no choro. Criar novos hábitos também foi difícil. Mas aí eu decidi. Porque a maioria das pessoas falou comigo, olha, você tem que criar novos hábitos. Ir em outros lugares. Não ficar fazendo a mesma coisa, senão você vai pirar. Só que aquilo começou a me fazer mal. Eu troquei o mercado, eu falei, não, a gente sempre gostou de ir em X mercado. Por que eu vou em outro? Então, assim, eu não troquei. Eu vou nos mesmos lugares. É só aquela padaria que você indicou pra gente, Sim, que eu evito ir, porque o último aniversário dele foi lá. Eu até tentei ir lá comer uma pizza, inclusive sentei na mesma mesa. Aí começou a me dar um mal-estar. Então, assim, eu lutei com isso no início. Eu tentei mudar a rota, mas eu vi que aquilo me fazia mal. Então, eu decidi que eu vou fazer as mesmas coisas, o que a gente gostava, os mesmos lugares. Aí, nos primeiros dias, eu tinha crise de choro, eu ficava péssima. Aí, no decorrer do tempo, eu busquei ajuda médica, porque sem tomar alguma coisa, um remédio, para controlar minhas emoções, não dá. E o que me ajuda muito, que me mantém de pé, não é nem o remédio, é a questão mesmo do espiritismo, o que ele me ensinou, entendeu? O que ele deixou, porque ele me preparou muito para isso. Inclusive, ele falava, quando eu me for, você tem que ser forte. Como é que você vai cuidar da Laura? Então, isso fica muito latente. Então, eu costumo dizer que o que me mantém de pé é o espiritismo, é a religião, é a fé, é acreditar no reencontro, nas minhas orações sempre falar para o plano espiritual, quando possível, né, permita que ele venha nos visitar e que eu esteja atenta, que eu esteja sensível a sentir. Porque, assim, todos nós somos médios, mas eu não tenho nenhuma mediunidade igual. Ele tinha clara evidência, ele via, escutava, eu não tenho. Então, eu peço muito, eu converso com o plano espiritual. Quando isso acontecer, deixa eu ter essa sensibilidade de sentir que ele veio, que ele esteve aqui. Então, o que me mantém de pé mesmo, é o espiritismo. Quanto tempo vocês ficaram juntos? 8 anos. E você não pensou em nenhum momento em sair da sua casa? Não. Muita gente também falou, porque, né, ele desencarnou ali. Depois do acontecido, o corpo dele ainda ficou 12 horas. Mas, assim, a minha casa,
Ela foi reformada, né? Quando a gente comprou, ela tinha 4 anos. E cada cantinho da casa foi pensado por ele, porque ele era extremamente metódico e cuidadoso. Então, assim, estar dentro da casa me lembra ele. E tudo que me lembra ele, se falar dele, me faz bem. Então, eu acho, assim, que se eu abandonasse a minha casa, eu estaria deixando a nossa história, entendeu? Porque ali foi pensado o quarto da Laura, o banheiro da Laura, o cantinho para nossa cachorra. Então, assim, sair da casa não é algo que, tipo, eu penso. Não é uma opção. Legal. Não é. Não é algo que te faz mal, né? Também. Não, pelo contrário. Muita gente fala comigo, eu passo no portão da sua casa, me dá até arrepio. Não é de medo, mas, tipo, né, tudo que Da vocês lembrança, viveram ali. Eu já tive amigos dele de falar assim, até o cheiro, eu não sei o que você usa, mas um desinfetante, alguma coisa, quando a gente entrou na sua casa, a gente sentiu... Falou, quando eu sinto aquele cheiro, tipo, Lembra dele. acabou o dia, entendeu? Limpou, né? Porque, né, foi uma cena pesada. Foi. Não foi um desencarne, assim, leve. Da parte dele, eu acho até que foi. Porque quando ele me falou, amor, não tô me sentindo bem, ele falou de uma forma leve. Mas você imagina, um corpo 12 horas, ele, né, ficou... Pelo jeito que você tá falando, você não acredita que ele tenha sofrido dor, vamos dizer assim? Eu acho que sim, Você acha que ele mas eu acho que sentiu? foi muito rápido. Ah, tá. Eu acho que foi muito rápido. Porque às vezes isso dá um consolo pra gente, né? Quando você fala, mas ele não sofreu. Às vezes isso dá um quentinho no coração, sabe? Foi muito rápido, mas eu acho que sim. Até então, né, quando a gente busca a literatura, os estudos, o infarto dizem que é uma morte dolorida. Aham. Mas eu acho que foi rápido, porque ele perdeu a consciência muito rápido. Eu acredito que quando ele foi no banheiro, ele já não estava se sentindo bem. Só que ele estava ali, né, esperando o corpo... Eu acho que nem ele entendeu a gravidade. E aí, quando veio de uma vez, porque não deu tempo dele explicar o que ele sentia. Eu fico mais imaginando você mesmo, lidando com aquela situação, fechando os olhos hoje, entrando naquele quarto, né? Essas memórias não vêm na sua cabeça, daquele momento, quando você tá dormindo, eu não sei. Isso é... Então, a psicanálise explica muito bem isso. Quando a gente passa por um momento traumático, é como se a gente desse um branco. É um mecanismo de defesa, de proteção. Então, assim, eu tenho muitos brancos. Igual quando a gente se despediu dele, muitas pessoas falaram, nossa, você falou tantas coisas bonitas. Não lembro. Muita gente, né, eu encontrei depois, falei, então, você sabia que o Anderson desencarnou? Eu tava lá. E, tipo, eu lembro de poucas pessoas, as que ficaram mais próximas. As pessoas falam que criam-se lacunas, né? Mas acho que é uma defesa. Então, assim, e quando eu me pego pensando, eu mudo o foco do pensamento, porque eu sei que aquilo vai me fazer mal. Diferente de quando eu lembro de uma viagem, eu gosto muito de ver vídeo dele, foto, não me faz mal. Não. Eu acho que... Ouvir a voz, às vezes eu tenho essa necessidade de ir lá, pegar um áudio, ouvir a voz, isso me faz bem. Agora, assim, lembrar do dia, ele passando mal, como foi, isso não me faz bem, então eu evito. Legal. Muda o pensamento, né? Mudo. Não, ela mantém o celular dele, né? Aí, às vezes, acaba o celular, a bateria do celular dela, ela me liga. E eu preciso mudar o nome, porque eu atendo Anderson. Ai, Camila, para de ficar me ligando. Ela falou, olha, mas se for ele, você fala pra ele esperar um pouquinho que eu já tô indo aí. E eu já tive, depois que ele desencarnou, eu já tive alguns recados que ele me mandou por merecimento. A pessoa me explicou, não vou citar o nome dela, mas assim... Não literalmente uma psicografia. Ela é uma médium também, deixando claro, não tem contato comigo, não sabe da minha vida, mas ela é minha prima. Uma prima distante. E nem mora no mesmo estado, nem sabia a profissão dele, nada. Imagina, você tem uma prima lá em Minas e aqui. Mas assim, ela é médium, e aí depois do acontecido ela entrou em contato comigo e passou alguns recados. E tipo, muito fiéis. Música que a gente ouvia viajando, então assim, não tem como eu correr daquilo. E teve um dia que eu tava num determinado lugar e ele falou até como eu teria que me comportar. Então ali pra mim, eu falei, é o Anderson. Porque ele falou, olha nos olhos, levanta a cabeça. E naquele determinado momento, eu tava saindo de uma reunião super abatida. E aí ele falou como eu teria que me comportar. Como ela iria saber disso estando em outro estado e não tendo contato.
E aí, na hora que ela me falou aquilo, eu tava dirigindo, eu sentia vontade de morder o volante do carro. E aí, eu sentei numa padaria pra tomar um café e ela falou, ele tá do seu lado esquerdo. E do meu lado esquerdo tinha uma cadeira vazia e minha irmã tava comigo. Eu chorava tanto, ela falou, pode falar alto, ele tá te ouvindo. Só que ele não sabe quanto tempo ele vai ficar aqui, porque foi nos dias mesmo. Então, assim, ele quer te ajudar, mas você tem que agir com racionalidade. Porque eu acho que eu não tava sendo muito racional. E ele tava preocupado, ele falava, olha, eu não sei quanto tempo eu vou ter aqui. Mas, assim, se você pegar e ler o que ela escreve, até as palavras que ela usou, eram as palavras que ele usava. E ele, né, sempre enfatiza uma preocupação muito grande comigo, Laura e Miguel. Que é o que ele sempre falou comigo. Olha, se um dia alguma coisa acontecer comigo, eu vou te pedir um favor. Não separa Laura e Miguel. Porque na minha ausência e na ausência da mãe, quem vai ajudar a Laura é Miguel. Porque o plano espiritual, ele já fez tudo traçado. Entendeu? Você não entrou na minha vida por acaso. Laura não veio 11 meses depois e Miguel não veio nessa condição. E só uma curiosidade, por que você cria o Miguel? Porque eu imagino, se você falou que ele é seu enteado, ele tem uma mãe viva? Ele tem uma mãe viva, ele mora com a mãezinha dele. Ah, ele mora com a mãe. Mas ele tem contato com a gente. Ah, tá, entendi. Entendeu? O não separar é pra não perder esse contato. Isso. Tá, legal. Pra não perder esse contato. Porque assim, hoje, se eu fosse olhar todo o cenário, eu não tenho por que continuar pegando ele. Claro, tem a questão sentimental. Mas assim, o pai, pela lei, pela guarda compartilhada, ele tinha a obrigação de pegar Miguel a cada 15 dias. Uma vez que o pai desencarnou, eu não tenho essa obrigação. Sim. Obrigação, né? Sim, Aham. sim. Principalmente por ser uma criança que exige atenção, mais do que as É. demais. Então, assim, eu poderia muito bem falar, olha, acabou Tchau. aqui. Aham. Mas também graças à compreensão da mãe dele também, porque ela compreendeu que, tipo, não é sobre mim nem sobre ela. É sobre as Sobre crianças. os irmãos. Então, ela permite que ele vem, brinca E ele com a gosta, Laura. ele chama ela de Mamãe Camila. Ah, que legal. Continuam com essa mesma- guarda compartilhada, ele mesma passa coisa. os dias com você. Eu Que só legal. percebo que hoje em dia ela não me cobra tanto quanto cobrava o pai. Então, assim, quando ela fala num tom de pedindo. Eu posso deixar? Não, Que tipo... é bom, né? Acho que é legal. Só saudável. humildade, né? Sim, sim, Então, sim. continua assim. E que bonito você conseguir legal. manter isso, sabe? Eu acho legal. É. Porque realmente eles têm um laço e que É, agora não- cabe a vocês. Quantos desafios, hein, Camila? Hum. Gata, colou um chicletinho ali na cruz, É. no pé da cruz, eu acho. Comeu as uvas de Nero, né? É que ela fala muito isso, né? É. Que ela questiona, nossa, mas por quê, né? Será que eu tô tendo que passar por essa aprovação, né? Mas eu acho que o Miguel, ele sempre foi muito apegado à Camila, mesmo num momento onde nem tudo foi flores, né? No que diz respeito à mãe dele e a Camila, ele gosta muito da mãe. Imagina, normalmente a mulher não gosta, né? Que chama outra pessoa de mãe. Sim, E ele chama ela de Mamãe Camila. É Mamãe Camila E ó, Mamãe eu Fátima. nunca ensinei. Nunca ensinou, é dele. É dele. Nunca ensinei. Pelo contrário, eu corrigia. Eu falava, não sou mamãe, sou titia. E aí falava, sou titia. Mas também porque ele via a minha chamando. Uhum. E aí chegou uma hora que eu falei com ele, olha, sinto muito, mas não vou ficar corrigindo, não. Deixa. Então, hoje, quando eu falo, vem na mamãe, obedece à mamãe. Porque também se tornou algo natural. E ela também não encanou com isso. Ela fala, vai com a mamãe. Ai, que legal. Ela Sim. também, porque eu acho que eu ficaria com ciúminho. O natural Mas também não ia ciúme, curtir né? muito, O natural eu acho que é o ciúme mesmo. Ela é um ser evoluído. Mas né? a gente fala de provações, né? Talvez a gente tenha que aprender a olhar por outro lado, né? Eu acho que é um aprendizado. Eu tô Tudo isso, né? tentando Uma olhar como vivência. evolução. Com certeza. Eu precisava passar por isso. Por qual motivo eu queria saber, mas não Sim. sei. Mas para eu evoluir, e eu vou tentar, eu estou tentando fazer a minha prova do melhor jeito possível para não fazer a prova de viúva de novo. Essa eu não quero. Ai, Não que- quer foi, repetir. né? Não, essa eu Já não deu, quero. né? Já Então, deu. assim, eu tô tentando fazer da melhor maneira possível. Eu falo muito isso para Deus. Que venham outras provas, mas como viúva eu não quero mais, não. Ah, com É. certeza, imagina. Você falou que você tomava remédio, você ainda toma? De ansiedade. Ah, não sei. Como você lida nos piores dias? Porque Ah, não. deve ter Você uma... bebe, você faz alguma coisa. Não consigo eu imaginar, me tomo desculpa, um Camila. remédio agora de ansiedade que eu nunca tomei. Eu tomo um remedinho simples, assim.
Mas antes eu não fazia isso porque meu esposo não bebia nada e não gostava de bebida. Ela toma um Então eu não vinho. bebi. Agora eu arrumei uma amiga, já era. Por favor. E aí vira e mexe, a gente toma um vinho, uma caipirinha e aí dá uma válvula escape. Acho que Anderson porque- vai ligar daqui a pouco É. de verdade, É. cortar essa amizade. Não, Anderson vai lá do seu lado esquerdo daqui a pouco. Tóxica. Mas realmente, assim, eu ia falar, Anderson, você me desculpa, mas não dá, entendeu? Não dá. Não, Mas, mas a ó. gente tava na casa dela e assim, ele ganhava muitos vinhos dos clientes, né? Só que como ele não bebia, a adega dele cheia. Ela ficava assim, pois hoje só de raiva, porque ele não tá aqui, eu vou acabar com a adega dele. Mas, ó, além disso, eu tipo, uma válvula escape pra mim, nos dias que eu tô péssima, oração. Tipo, tem Deus. ela... Como que eu posso dizer? Ela não é um youtuber, ela é uma médium. Que eu amo, que é a Mayra Rocha, que é lá de Brasília. Inclusive, eu já tava entrando em contato com eles, porque a gente tava pra comprar as passagens pra ir lá conhecer ela. Porque o Anderson teve a oportunidade de conhecer Chico. E Divaldo, ele falava também quero, antes de Divaldo desencarnar. Mas quando eu conheci a Mayra, eu passei ela na frente. Então eu falei assim, vamos primeiro em Brasília conhecer a Mayra. Então assim, nos dias que eu tô péssima, eu coloco um vídeo dela, um podcast, uma oração. E aí aquilo me levanta, entendeu? Porque ela traz muito essa questão do luto, né? Do momento certo, vai ter o reencontro, é só um até logo, entendeu? Então, o que me fortalece é isso. Tenho certeza que é a oração. Aí, nos dias que eu tô péssima, eu falo com a minha sogra, eu acordo rezando, eu vou dormir rezando. Eu nunca rezei tanto na minha vida. Se era isso, e o plano Tá espiritual entendendo, queria... essa prova tá me saindo Entendeu? bem. Porque antes fazia uma ou outra ali É. pra dormir, no dia mais cansada, e esquece, isso é natural do ser humano. Agora não, eu durmo rezando, eu falo, olha, do mesmo jeito que tem aquelas beata da igreja católica, não criticando, mas a pessoa vai, então, né, chamam de beata. Eu tô dentro da minha doutrina, porque, tipo, a cabeceira da minha cama cheia de livro, eu li aquele Violetas na Janela, aí eu fiquei imaginando, né? Lindo. Foi o Então, primeiro as- livro de espiritista que eu li. E às vezes eu às vezes até peço perdão pro plano espiritual, pra Jesus, porque eu falo, não vejo a hora de ir. Ai, Eu, tipo, eu tô criando Laura, não, eu tô fazendo por Laura. Mas aqui é tanta luta. Aí lá, aqueles lagos, você fala, o que eu tô fazendo eu tô aqui? fazendo aqui? Eu vou ficar, eu vou Ai, meu cumprir Deus. o meu Seu propósito. compromisso, porque eu assumi um compromisso com Laura. Quando eu tive ela, eu não me recordo, claro, mas eu tenho certeza que lá no plano espiritual eu assumi um compromisso. Eu vou cumprir meu compromisso com o Miguel também, que, né, não é diretamente, é indiretamente. Vou cumprir, mas assim, eu não quero ficar aqui muito tempo, não. Ai, não fala. Lendo aquele livro, você fala, o que eu tô fazendo aqui? verdade. Aí eu já falo pra ela que Verdade. sinto muito. Sua cota já deu. É. O Anderson, você vai ser bem velhinho, porque eu falo pra todas Não, elas. não quero. Velhinhas e quentinhas. E gagazinha. Gagazinha. Já esqueceram Sem de lembrar tudo. mais coisas. Ô, Camila, você falou da sua sogra. E pra ela? Olha, pra ela, eu tenho certeza que tá mais difícil que pra mim. Porque eu acho que perder um filho Não tem. vai além. É isso. Eu não con- se o marido, eu tô nesse estado. Imagina pensar o no filho. Meu pai. isso Inverte a ordem natural. Meu E assim, Deus. eu vou te explicar um pouco o contexto familiar. O Anderson era um filho muito, muito, muito presente. Quando a gente, né, foi morar juntos, no início a gente teve até alguns atritos, porque eu falava, porra, toda viagem tem que levar o pai e a mãe. Até eu entender, entendeu? A relação. Até porque quando você chega, né, tudo é novidade, até eu entender. Hoje, o meu pilar é os meus sogros. Eles me ajudam muito, 100% em tudo. Só que, assim, essa relação, ela foi construída. Já tivemos atritos. E aí, hoje, ela fala muito isso comigo. Que quando ela tá perto de mim e da minha menina, ela sente que ela tá perto dele. Então, assim, agora a gente tá mais próximo ainda. E é aquela questão. Tanto ela quanto eu, a gente oscila. Tem dia que a gente tá melhor, é montanha-russa. Tem dia que tá pior. Hoje eu encontrei meu sogro pela manhã, ele falou, Camila, no metrô eu lembrei do meu filho, eu queria tanto chorar. Então, assim, eu entendo a dor deles, porque perder um filho já não é
normal, vamos falar? Agora, você imagina um filho super presente, um filho que proporcionava para eles sair da rotina, viajar. Para você ter noção, a gente mora perto, mas tinha aquela necessidade, vira e mexe, os meus sogros dormirem na minha casa, porque a gente fazia a sessão do filme, da pipoca. Então, hoje, ficou um vazio. Por mais... E outra, ela tem dificuldade de dormir na minha casa. Ela fala, quando eu vou pra sua casa, eu não consigo dormir, eu não prego o olho. Porque eu fico a noite inteira olhando pra tudo, lembrando dele. E, tipo, a idade, ela fica o dia todo em casa. Eu acho que pra ela tá um pouco mais difícil. Certamente. Mas, por um outro lado, a minha filha preenche um pouco Sim. desse vazio. Porque a Laura é extremamente carinhosa. Então, ela beija o vô o dia inteiro, se ele estiver em casa, brinca. E aí, ela acaba trazendo responsabilidades para eles. Sim. Fazer o que ela quer para o almoço, buscar na escola. Então, assim, para eles... É a isso ocupação que eles é precisam, a né? ocupação. E quando ela, tipo, fica sem lá, agora minha irmã tá aqui me visitando. E já tem uns dias que Laura não tá lá. E, tipo, minha sogra dá crise de choro. Ai, tadinha. Tudo por conta do Anderson. Mas eu sei que, como a Laura não está indo, isso vai ficar mais latente. Potencializa. com É. certeza. Potencializa. Não ocupa, né, o espaço Não ocupa. dele, né? Olha, eu quero ler o Anderson, eu só sei disso que a Camila postou e depois ela me mandou. Ele escreveu dias antes, né? Imagina, eu vou ler, vocês vão entender, assim, você fala, como que, às vezes as pessoas, não, ele não sabia, não. Ele pode não ter a consciência, mas algo dentro dele dizer. Então, olha o que ele escreveu para ela pro WhatsApp. Meu amor, que alegria e bênção de Deus que confiou você para eu cuidar e amar. Desde o primeiro momento que a vi, senti algo diferente e esse sentimento só foi aumentando. Você foi a semente de Deus em mim, onde percebi e compreendi o que é o amor. Sentimento de cuidado, zelo e companheirismo. Me ensinou o que é carinho, me deu uma filha maravilhosa, amorosa como mãe. Eu te admiro porque você cresceu. Hoje você é uma mulher de uma inteligência emocional enorme, sensata, carinhosa e bondosa. Isso é motivo de orgulho. Quero que você, com pouca idade, consegue ver a vida diferente. Realmente, Deus sabe de todas as coisas. Ele me deu você para eu aprender que o amor verdadeiro e sincero. Por isso, eu sempre cuidarei de você e do nosso amor. Estarei sempre ao seu lado, te amando, respeitando e cuidando, para que você passe por suas provas com meu apoio e dedicação. Saiba que eu te amo muito pela eternidade. Muito obrigada por ter acreditado em mim quando disse que lhe daria uma família, porque a nossa é muito especial. Obrigado por ser tão carinhosa com o Miguel. Sinto que você o ama e a recíproca é verdadeira. Coisas de Deus e de Jesus. Quero sempre ver você feliz, com um sorriso no rosto. Quando precisar chorar, estarei ao seu lado, secar as suas lágrimas e te dar apoio. Serei o seu porto seguro. Mesmo que não seja fisicamente, nosso amor rompe todas as barreiras, inclusive a da morte. Como que não acredita no Não é? espiritismo? Não é? Como? Pra ela, No dia tá? 14 de dezembro. Sem Caramba. saber, sem data comemorativa, sem nada. Caramba. Como E que não, e o pode? áudio? Eu já te mostrei o áudio também. Caramba. Ele fala pra mim, eu tô muito feliz. Eu tô realizado porque eu estou podendo pagar a sua faculdade. Você vai se formar, amor. E eu até brincava com ele, sempre assim, me diminuindo. Não, você vai ser uma ótima profissional, eu tenho certeza. Então, assim, hoje a gente olha pra tudo isso, era sempre um pedacinho dele se despedindo, Sim. entendeu? Na noite que ele desencarnou, ele falou comigo, amor, se eu morrer, será que meus clientes iriam? Porque a gente estava assistindo aquela novela Rainha da Sucata. E aí, em algum momento, um cara lá morre e aparece a amante. Ele até brincou, você já pensou se eu morrer e aparecer um amante? Aí eu falei, acho que seus clientes vão. Aí a gente tinha retornado de Olímpia e tirado umas fotos. Aí eu puxei no Zoom e falei assim, nossa, olha como eu sou tão feia. Falei com ele,
um olho de um tamanho, outro. Aí ele puxou no dele, falou, não, amor, fez sou eu. Se eu morrer, você vai poder escolher com quem você vai casar. Mas aí ele falou, mas não casa não, senão eu puxo o cara pelo saco. Ai, Jesus! Aí ele respirou e falou assim, com um tom muito sereno. Depois de uns minutos, a gente assistindo, ele falou assim, mas se você encontrar uma pessoa boa, que cuide de você e da Laura, você tem que ser feliz. Gente, na noite que ele desencarnou. Então, assim, é muito, muito forte, entendeu? É forte mesmo. Muito forte. Muito forte. É forte mesmo. E aí ele deitou e praticamente não levantou mais. É forte, a história é forte, você é forte, assim, eu não te conhecia, mas assim, eu tô indo embora daqui admirando muito você. Ah, obrigada. De verdade, viu? Obrigada. De verdade mesmo. Eu quero agradecer muito, assim, você tá aqui com a gente. Você trazer essa história, eu não sei se eu teria energia pra contar, entendeu? É que é muito maior, mas a gente vai ter mais oportunidades, assim. Sim. Aqui, né, a gente vai contando por cima. Mas o que eu vivi em 8 anos, tem gente que não vive em 60. Sim. A intensidade, entendeu? Não vou dizer pra vocês que a gente nunca brigou. Eu até brinco, quando a gente brigava, era um risca-faca, quase isso. Eu tô brincando. Mas assim, a gente brigava, mas era muito pouco. A maior parte do tempo foi sempre essa De intensidade, de muito amor. E eu sinto que inconsciente eu sabia. Então eu falei, vou aproveitar. E foi esses 8 anos, eu posso dizer, os 8 anos mais lindos da minha vida. Porque se eu sou quem eu sou hoje, se eu consigo sentar aqui, se eu consigo me expressar, se eu sei dirigir, se eu tenho uma habilitação, se hoje eu tenho uma casa, se hoje eu tenho um carro, se hoje eu estou concluindo a minha faculdade, é tudo graças a ele. Se você tem sua filha parceira que você É graças tem, a ele. né? Então, ele me ensinou tudo. Ele me ensinou como me comportar. Olha, quando a gente viaja num resort, a gente faz isso, isso. Ele me ensinou tudo, entendeu? É. Como não amar uma pessoa assim, sempre vai ter um lugar especial no meu coração. Sempre. Ai, Camila, É. muito obrigada. De É verdade. lindo, cara. Nossa, A sua história é linda. Acho que ninguém É, conseguiu O Anderson ficar. é uma pessoa, Ninguém ele era conseguiu. uma pessoa muito querida. Então, todas as pessoas que ele passou, ele deixou Uma marquinha. a marca dele. Ele era uma pessoa muito querida. Era assim. E ele Muito obrigada. Porque antes ele levou ela lá, falou, vou pôr ela pra fazer faceta. 8 horas no dia, 8, 16, acho que vai dar pra elas criarem um laço. E foi Não, tudo mais ou começou com a menos Kari isso. da Laura. É verdade. Com a Kari. A minha filha teve uma Kari e, tipo, levava nos dentistas, eles queriam uma panorâmica e a menina com dor. Aí ele falou, olha, leva ela nesse lugar. Verdade. Aí já resolveu. Verdade. Graças a essa Me cara. deixou de presente, né? Dentista mãe. Camila, obrigada. Obrigada a você. Você ter aberto seu coração. Por estar aqui com a gente. Por Foi essa uma grandeza delícia. enorme. A Camila é uma pessoa Eu que gigante. Eu agradeço, falo pra ela, gente. você é gigante. Né? Com não é que eu certeza, quero assim, esse episódio é uma inspiração pra muita Muita gente. gente, é. Pra muita gente. Porque a forma como você tá construindo o Conduzindo, pós, né? É. Conduzindo a sua vida pós Anderson, assim, é inspirador, assim. Parabéns. Ai, Obrigada gente, pela sua obrigada. companhia. Parabéns pela sua Obrigada. fé, pela É. sua Parabéns. religiosidade. É. Que Até te isso eu faz devo tão ele. bem. Amém. Tá Até vendo? isso. Amém. Parabéns mesmo. E Parabéns. obrigada por compartilhar com a gente Eu que essa agradeço essa experiência. oportunidade. de aprendizado. Obrigado mesmo. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada. Ai, eu vou repetir like. Obrigada. Gente, nem precisa pedir, né? Não, Pelo amor de Deus. Muito obrigada. Beijos. Até Tchau. semana que Tchau, vem. tchau.